Na história de hoje vamos acompanhar a saga de um veterano militar que se tornou mecânico e fez os chefes que eram pessoas horríveis se arrependerem por mexer com ele. Sou um veterano militar que foi ferido no Iraque, menciono apenas porque é importante para a história. Trabalhei para esta empresa, digo empresa, mas na realidade era um cara que possuía alguns negócios e era a pessoa mais rica em uma cidade muito pequena. É importante dizer como cheguei a essa situação, tentarei ser rápido para chegar à essência da história. Me juntei ao exército antes mesmo de concluir o ensino médio, com aniversários tardios e tudo mais. Escolhi um caminho militar que achei que gostaria e como adoro trabalhar em coisas, tornei-me mecânico. Oferecia um ótimo bônus de inscrição, então isso foi um bônus maior para mim. Passei pelo básico, gastando apenas com necessidades, economizei bastante. Economizei ainda mais durante o treinamento avançado para minha especialidade militar, em OS. Quando terminei ambos, tinha metade do meu bônus de inscrição e quase um ano inteiro de salário na minha conta bancária. Na minha idade, a maioria teria esbanjado, mas investi no mercado de ações, em Bitcoin e paguei a casa dos meus pais. Algumas missões mais tarde, dentro da carreira militar, a outra metade do meu bônus e a única coisa em que realmente gastei dinheiro fora das necessidades foi meu carro esportivo. Em resumo, quando fui dispensado, estava bastante confortável, mesmo depois de um divórcio complicado. Não me entenda mal, eu não tenho dinheiro absurdo, mas por causa dos divórcios, muitas ações foram vendidas e divididas, e se alguém acompanha o Bitcoin nas últimas 2 décadas, sabe como isso se desenrolou. Depois do meu divórcio, trabalhei para recuperar o que perdi e apenas para me manter ocupado. Como eu disse, adoro trabalhar como mecânico e ficava indo para onde quer que achasse que um bom mecânico pudesse ganhar dinheiro. Depois de uma década fazendo isso, decidi enraizar-me em uma cidade pequena, pois seria tranquilo. Nesse ponto, estava cansado de sempre mexer nos carros dos outros e queria dedicar tempo ao meu próprio carro. Comprei uma casa pequena e vi cartas de precisa-se na oficina de lubrificação local. Pensei que seria um trabalho simples para mim e algo para cobrir minhas poucas despesas. Peguei um formulário no escritório, recebendo olhares curiosos dos habitantes locais. Aliás, tenho 1,90 metros desde que fui dispensado do exército, parei de cortar o cabelo e me barbear, e tenho uma manga inteira tatuada. Não é surpresa que a maioria das pessoas atravesse a rua em vez de passar por mim. Quando fui entregar meu formulário para a contadora, vamos chamá-la de Sui, ela me fez algumas perguntas, percebeu que eu marquei que era veterano e colocou um Y no meu formulário. Mais tarde naquele dia, Sui me liga e pergunta se eu poderia voltar para conhecer o dono, vamos chamá-lo de Peter. Concordo, e Sui diz que Peter estará lá em 1 hora, então podemos conversar sobre a posição. Eu apareço, e os olhos de Peter saltam à primeira vista, mas começamos a conversar, e meu charme sulista conquista ele. Então ele me joga um calendário que ele fez de sua coleção de carros e me pede para nomear os que reconheço. Havia alguns Mustangs, um Ford GT, um Bricklin SV1, um Jude, um Demon, um Pantera e um MXT. Ele ficou impressionado por eu saber o que era o SV1 e conversamos sobre carros por um tempo. Ele me ofereceu a posição e explicou que eu receberia $100 por dia, trabalharia de segunda a sábado das 8 horas às 18 horas sem horas extras, mas receberia um dia inteiro de salário mesmo se fechássemos a loja mais cedo por algum motivo, e comeria quando pudesse. Eu teria folga todo domingo e um dia extra durante a semana. Ótimo começo, e trabalhei cerca de 1 ano sem problemas. Peter me pergunta se eu poderia ajudá-lo sendo um trabalhador substituto em suas outras lojas de lubrificação em cidades vizinhas. Ele diz que me dará $20 por dia para as viagens, basicamente, eu cobriria para que os caras pudessem folgar nas outras lojas. Concordei e fiz isso por cerca de 1 ano, então o desastre aconteceu. Peter conheceu Karen e se apaixonou loucamente por ela. Em 1 mês, eles se casaram, e ele começou a sustentá-la e ao vício em jogo que ela tinha. É aí que todos os problemas começam. Uma semana, percebo que meu salário foi de apenas $250 e pergunto sobre isso. Sui me diz que aparentemente houve algumas mudanças e que eu deveria realmente falar com Peter sobre isso. Sem problemas, liguei para Peter e pedi para conversar sobre algumas coisas. Ele apareceu com Karen, e quando pergunto por que meu salário está tão pequeno, ele me diz que foi por causa do mau tempo e de fecharmos cedo que afetou o negócio. Eu teria deixado passar, porque Peter era um cara legal, mas Karen decidiu falar. Não é muito justo para nós ter que pagar a você por um dia inteiro se você não trabalha as 10 horas completas, ela diz.
Eu respondi que isso seria verdade se eu não estivesse em um salário diário negociado, e se eu sou pago por cada dia que trabalho, não por hora, é por isso que não recebo 19 horas extras por semana. Ela disse que não era mais assim, e que a partir de agora eu seria pago pelas horas que trabalhasse e mais nada. Ok, o que você disser, Karen. Na semana seguinte, tivemos dias muito movimentados em que ficamos abertos algumas horas a mais do que o normal para atender clientes que esperavam. E eu dei um dos meus dias de folga para cobrir um colega de trabalho doente. Então, quando o pagamento que deveria ser facilmente mais de $800 foi apenas $600, eu tinha algumas perguntas. Liguei para Peter e perguntei o que estava acontecendo, porque só recebi $600, e ele disse que é o que concordamos, $100 por dia. Eu olho para ele e pergunto se ele esqueceu da semana passada, e ele pergunta sobre o que é. Eu lembro a ele sobre o que a Karen falou, e ele simplesmente diz que é o que é. Ok, neste ponto, estou irritado, e foi aí que Karen aparece e pergunta o que ele está reclamando agora. Eu olho friamente para ela e digo, bem, eu trabalhei 80 horas na semana passada e vocês só me pagaram $600. Ela me olha e diz, você é um trabalhador contratado e concordou com $100 por dia, então por que pagaríamos mais que isso? Eu olho para Peter e pergunto se é assim que é, ele simplesmente diz que ouviu a moça. Voltei para casa e me convenci de que estava apenas trabalhando para cobrir minhas poucas despesas de vida, de qualquer maneira, o trabalho não é tão difícil. As únicas outras opções nesta cidade pequena seriam montar galpões ou trabalhar em uma fábrica de processamento de frangos. Na semana seguinte, um dos caras com quem trabalho está sendo xingado na frente dos clientes por Karen, sobre o que ela alega ser uma violação da OSHA, lei que estabelece e fiscaliza as normas de proteção de segurança e saúde no local de trabalho. Ela alega que, como sócia da empresa, é responsável por garantir que todas as regulamentações da OSHA sejam cumpridas, e a suposta violação dele foi usar óculos de segurança com lentes coloridas. Isso é absurdo porque as baías ficavam de leste a oeste, e com os carros entrando, os trabalhadores mais experientes recebiam sol durante o dia. Eu balanço a cabeça enquanto entro, e como um tiranossauro rex em um filme de dinossauros, isso atrai a atenção da Karen, que decide gritar para mim, você tem algo a dizer, seu grandalhão? E eu apenas continuo andando. Disse a Sue que ela precisava ter uma longa conversa com Peter antes que a boca de Karen escrevesse cheques que ele teria que pagar, e ela me diz para não envolvê-la. Então, esse comportamento continuou por mais um ano, e finalmente, eu cheguei ao meu limite. No dia em que comecei com meu plano de obediência maliciosa, estava em um humor muito ruim. Acordei com a notícia de que um bom amigo meu, responsável por eu sobreviver à explosão no Iraque, foi morto por um motorista bêbado. Não querendo lidar com ninguém, digo à loja que estarei trabalhando na vala o dia todo e para me deixarem em paz. Esses caras trabalharam comigo por alguns anos e sabiam que algo estava acontecendo. Nunca pensei que seria um dia em que teria que lidar com Karen, já que estava trabalhando na loja mais distante da loja principal e na direção oposta dos cassinos. Mas eu não tive tanta sorte, ou talvez eu tenha tido. Peter e Karen aparecem, e ela entra furiosa na vala e grita para Peter vir ver essa bagunça. Não faço ideia do que ela está falando, porque eu sempre mantive a vala impecável e limpava enquanto trabalhava, ao contrário de muitos outros que limpavam apenas no final do dia. A reclamação dela era sobre 50 dos filtros de óleo mais comuns que usaríamos em um dia, empilhados nos meus tambores de lixo para facilitar meu acesso, para que eu não tivesse que esperar os caras mais experientes me entregarem os filtros. Eu fazia isso o tempo todo, e Peter sabia disso e nunca se importou antes. Ele desce, olha ao redor e me diz, como se estivesse falando com um adolescente, limpe essa pocilga. Eu balanço a cabeça e digo que hoje não é o dia, Peter, siga em frente e leve ela com você. Isso aparentemente enfureceu Karen, que é claro, achou que era o máximo desrespeito a ela e a Peter, e ele me diz que se eu não gostasse de obedecer, eu era livre para ir embora. Então eu fui. Não entre em pânico, essa história ainda não acabou, isso foi apenas o primeiro bater de asas da borboleta que desencadeou uma enorme tempestade. No dia seguinte, Peter me chama e pede para eu passar pela loja principal no caminho para casa. Pensei que ele ia se desculpar pelo dia anterior, imaginei que um dos outros caras poderia ter dito a ele por que eu estava tão na borda. Não foi isso que aconteceu.
Peter estava me chamando para informar que pelos próximos 6 meses eu estaria em um período de experiência por minhas ações, e durante esses 6 meses eu receberia apenas $50 por dia e não receberia os habituais $20 por dia que recebia para dirigir até as outras lojas. Perguntei se ele estava falando sério sobre isso e se ele havia considerado seriamente o que estava fazendo. Foi aí que Peter deixou suas verdadeiras cores brilharem. Ele me disse que eu era sortudo por não ter sido demitido por meu constante desrespeito a ele e à coproprietária Karen, que se ele não tivesse pena de mim por ser um veterano deficiente, eu nunca discuti meu dinheiro com ninguém com quem trabalhei, porque Peter achou que eu estava quebrado e desesperado era baseado apenas na minha aparência, pelo que pude perceber. Ele teria me demitido há muito tempo. Algo dentro de mim estalou, e eu simplesmente comecei a rir. Ele me perguntou o que eu achava tão engraçado, e eu, em toda a minha altura, me aproximei dele como um sargento instrutor prestes a dar um sermão e disse: "Você deveria reconsiderar suas escolhas de vida e com quem escolhe para fazer negócios." Peter então diz: "O que você vai fazer, me processar ou algo assim? Vá em frente, se acha que pode pagar. Quanto você recebe da Associação de Veteranos? Uns $1000 por mês. Eu sei o quanto você precisa desse emprego." Isso não era meu plano, decidi concordar de forma maliciosa com o que ele sugeriu para mim. E como sempre serei um soldado para ir à guerra. Naquele dia, chamei um advogado trabalhista, paguei os 3.000 de honorários e iniciei meu processo por ambiente de trabalho inseguro, horas extras não pagas e violações do salário mínimo. Tudo enquanto continuava a trabalhar para ele, foi glorioso, mas ainda não o bastante. Levou cerca de 6 meses do meu período de experiência para o advogado organizar toda a papelada e entrar com a ação, indo devagar conforme minha solicitação, e esse advogado era um ex-fuzileiro naval, então acredito que ele tinha uma ideia do que eu tinha em mente. Depois que tudo estava pronto, meu advogado protocolou os documentos, e Peter e Karen foram notificados na loja principal enquanto eu estava trabalhando. Eles leram a papelada, e o oficial de justiça do meu advogado permaneceu como testemunha do que eu sabia que estava por vir. Quando leram que eu estava processando-os, Karen e Peter enlouqueceram. Peter gritou: "Eu devia te esmurrar, seu ingrato", e Karen gritou: "Você está demitido, seu covarde", aposto que nem era militar de verdade. O oficial de justiça registrou tudo, entregou ao meu advogado, que adicionou à ação a demissão ilegal, pois é ilegal demitir um funcionário porque está processando você. No dia seguinte, abri minha loja de lubrificantes e lava rápido e comecei a recrutar meus ex-colegas de trabalho com salários mais altos e mais comissões. Eles também queriam entrar com o processo, e meu advogado ficou mais do que feliz em adicioná-los. Então, 2 anos se passaram, após intimações para obter imagens de segurança das lojas, livros contábeis dos últimos 5 anos e depoimentos juramentados, fomos para uma mediação para resolver. Eles ofereceram míseros 50.000 para dividir entre os 15 de nós na ação, o que nem cobria as horas extras não pagas. Recusamos, então, nosso Apache entrou em ação, enviado pela Receita Federal e entregue ao meu advogado devido à solicitação dos documentos fiscais da empresa. Peter mantinha cada loja de lubrificantes como sua própria individual, cada uma com seu próprio número de identificação fiscal e registro de emprego. Peter e Karen acharam que seria esperto pleitear um crédito fiscal por empregar um veterano em cada uma das 6 lojas. Em sua declaração, alegaram que empregavam um veterano, eu, como funcionário em tempo integral, trabalhando no mínimo 36 horas por semana a uma taxa de cifrão 12 horas. O governo concede um crédito fiscal a empresas que empregam veteranos. Na próxima mediação, meu advogado apresentou os relatórios ao advogado deles e ao mediador, e depois de uma rápida discussão de 20 minutos, Peter e Karen concordaram em resolver a nosso pedido por 400.000 em horas extras não pagas, a serem divididos entre os 15 de nós. Todas as taxas legais e um acordo pessoal de 20.000 para cada loja em que eu estava listado como funcionário, além dos salários não pagos pelos 6 meses em que fui pago apenas $5 por hora. A única exigência deles foi que todos concordássemos com um acordo de sigilo para que nada saísse da mesa de mediação. É claro que assinamos, recebemos nossos cheques e seguimos em frente. Mas de alguma forma, os documentos fiscais deles chegaram às mãos certas dentro da Receita Federal, e decidiram auditá-los. Uma investigação foi aberta contra eles por fraude fiscal. Vendi a loja que abri para os caras que entraram no processo, cada um me pagou 8.000, e me desvinculei disso. Coloquei minha casa à venda e me mudei.
Voltei cerca de 8 meses depois porque o cara que deveria cuidar do gramado aparentemente foi preso, e o jardim passou alguns meses sem ser cortado antes que a cidade me informasse que iriam me multar $100 por dia até que estivesse em conformidade. Desci para cortar eu mesmo enquanto estava lá. Decidi verificar com meu corretor imobiliário se havia algo que pudéssemos fazer sobre a manutenção do jardim, e quem eu vejo, mas a pequena Sui sentada linda na recepção. Sui mal conseguia falar rápido o suficiente para me contar tudo o que aconteceu, e foi perfeito. O que eu pensava ser um Apache acabou sendo uma bomba atômica. Peter pediu falência para tentar não ficar falido depois de fazer um acordo de liberdade condicional por fraude fiscal e pagar uma tonelada em impostos não pagos. Karen partiu com algum cara que ela conheceu em um cassino. Perguntei a Sui duas coisas: se ela sabia quem denunciou os documentos fiscais fraudulentos ao IRS e o que aconteceu com a coleção de carros de Peter. Ela me disse que não tinha ideia e para verificar o estacionamento atrás do escritório imobiliário antes de sair. Na saída, dei uma olhada atrás do escritório imobiliário e vi um SV verde de segurança lá. Aparentemente, Peter começou a vender seus carros antes e barato, esperando poder comprá-los de volta após pedir falência. Até hoje, não tenho ideia de quem, se alguém, realmente entregou os documentos à Receita Federal. Minha teoria pessoal é que quem quer que tenha sido encarregado de compilar tudo com suas reivindicações percebeu algo estranho e denunciou. De qualquer forma, não poderia ter acontecido com alguém mais merecedor. Nossa, isso sim que é uma reviravolta. Moral da história: pague certo seus funcionários e não mexa com um veterano de guerra.